É claro que isso foi um choque enorme, e William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e lidar com isso em particular pelo bem da nossa jovem família. O silêncio do príncipe Louis começou no mesmo dia em que Kate retornou ao Palácio de Kensington, após uma semana de exames de acompanhamento do câncer quase mergulhando a família real em uma crise. Não era o silêncio sem propósito de uma criança cansada, mas uma evitação deliberada que começou no momento em que um novo criado apareceu. Como mãe, Kate entendia que as menores mudanças em uma criança muitas vezes escondem as feridas mais profundas. Naquela noite, na tranquilidade de seu quarto particular, Louis irrompeu em lágrimas. Palavras sussurradas dia após dia o haviam convencido de que dentro da família real somente o herdeiro merecia amor, que sua própria existência não passava de um fardo. Quando Kate seguiu o rastro do arquivo do novo empregado, detalhes aparentemente desconexos de repente se alinharam em uma linha reta arrepiante. Um passado ligado a Camila, uma transferência em um momento suspeito e um comportamento evasivo quando questionado. Dentro das antigas muralhas do palácio, onde o poder raramente se manifesta em voz alta, uma pergunta começou a se espalhar silenciosamente. Seria o silêncio de uma única criança o primeiro sinal de alerta de uma conspiração muito maior, se desenrolando silenciosamente nos primeiros dias de 2026? Quando o vento frio ainda soprava pelas antigas ruas de Londres, a princesa Kate Middleton retornou ao Palácio de Kensington após uma semana exaustiva de exames de acompanhamento do câncer. Sua saúde permanecia estável, mas seu corpo ainda precisava de tempo para se recuperar completamente. Kate entrou no palácio com um sorriso terno, ansiosa para abraçar seus filhos, especialmente o pequeno Louis, o menino que sempre enchia a casa de travessuras inocentes e alegria. No entanto, desde o primeiro instante ela sentiu que algo estava errado. Louis, o menino de 6 anos que normalmente corria para todos os lados, agora estava sentado imóvel no canto da sala de estar, olhando fixamente pela janela. Ele não correu para os braços da mãe como sempre fazia. Apenas acenou levemente com a cabeça quando Kate o chamou pelo nome. Essa mudança apertou o coração dela. Uma vaga e crescente ansiedade começou a se instalar. Ela observou com mais atenção. Louis evitava olhar para uma nova empregada, uma mulher de meia idade com um rosto frio que sempre rondava os aposentos das crianças. Kate tentou manter a calma, sorrindo para os filhos e para William, mas por dentro uma tempestade de perguntas crescia. George estava tão animado como sempre. Charlotte estava absorta em seus livros. Mas Louis, aquele pequeno furacão de energia que iluminava toda a família, estava estranhamente quieto. Kate sentou-se ao lado do filho caçula e acariciou suavemente seus cabelos. Meu querido, a mamãe já chegou. Você se divertiu brincando hoje? Louis apenas balançou a cabeça, a voz quase inaudível. Eu não brinquei com nada, mamãe. Naquela noite, depois de um jantar em família que pareceu um tanto forçado, Kate decidiu passar um tempo a sós com Louis. Ela o levou para o quarto, até o sofá confortável, banhado pela luz dourada e aconchegante do abajur. Louis sentou-se agarrando com força seu velho ursinho de pelúcia, os olhos já vermelhos, como se estivesse lutando contra as lágrimas há muito tempo. Kate sentou-se ao lado dele com o braço em volta de seus ombros. Querida, vejo que você não está feliz hoje. Tem alguma coisa te deixando triste. Diga para a mamãe que eu te ajudo. Louis ficou em silêncio por um longo tempo com os lábios cerrados, como se estivesse travando uma violenta luta interna. Ele baixou a cabeça, os dedos se enroscando na pelagem do urso, e então de repente as lágrimas jorraram. Estou bem, mamãe, sussurrou, mas a voz trêmula tornava as palavras sem sentido. Kate podia sentir a dor emanando do filho, não a dor física de um acidente ou doença, mas a dor nascida das palavras, palavras venenosas que haviam sido semeadas em sua jovem mente. Ela esperou pacientemente, acariciando suas costas e sussurrando: Mamãe está aqui. Você não precisa ter medo de nada. Eu sempre vou te proteger. Finalmente, seguro nos braços da mãe, Louis não conseguiu mais se conter. Soluçou violentamente, os soluços abafados ecoando pelo quarto silencioso. A criada disse ela. Disse que na família real só George importa, que eu sou apenas um fardo, que você e papai só se importam com o herdeiro que eu. Eu não mereço ser amado. As palavras jorraram como uma enchente, cada frase cortando o coração de Kate. Como alguém ousaria dizer coisas tão cruéis a uma criança de 6 anos? Louis continuou com a voz embargada. Ela já disse isso muitas vezes, mamãe. Sempre que eu brincava sozinha, ela se aproximava e sussurrava. No começo eu não acreditava nela, mas depois comecei a pensar que talvez fosse verdade. Vejo todo mundo elogiando o George, elogiando a Charlotte, mas eu só sou travessa. Talvez eu seja mesmo um fardo. Ele ergueu os olhos marejados para a mãe, tomado pelo desespero. Kate sentiu como se seu coração estivesse sendo esmagado.
Ela enxugou suas lágrimas à voz firme, porém transbordando amor. Escute, Louis. Essas palavras são mentiras, mentiras completas. Você é a maior alegria para mim, para o papai, para o George e para a Charlotte. Sem você, nossa família não estaria completa. Você não é um fardo. Você é o presente mais precioso. Ela o abraçou forte, deixando-o expressar cada gota de dor que guardava dentro de si. Naquele momento, Kate não era apenas uma mãe, ela também era uma guerreira, pronta para defender seu filho contra qualquer força das trevas. Naquela noite, depois que Louis finalmente adormeceu em seus braços, Kate permaneceu acordada. Ela contemplou o rosto sereno do filho adormecido, mas dentro dela uma raiva ardente crescia. Não se tratava de um acidente nem de palavras descuidadas. Era algo deliberado, calculado, e ela encontraria o responsável. O silêncio incomum de Louis era apenas o começo. O início de uma guerra silenciosa que Kate jamais se permitiria perder. Na manhã seguinte, enquanto a tênue luz do sol de inverno penetrava pelas altas janelas do Palácio de Kensington, Kate despertou com uma determinação férrea. Na noite anterior, depois que Louis adormecera em seus braços, ela não fechara os olhos uma única vez. Cada palavra dita pelo filho ecoava incessantemente em sua mente, reabrindo a ferida. Kate não era uma mulher que se deixava levar facilmente pela emoção, mas desta vez o sofrimento do filho a impedia de ficar parada. Ela sabia que precisava agir. Ela precisa descobrir a verdade por trás daqueles sussurros venenosos. Após um café da manhã em família, durante o qual William, imerso em uma agenda lotada, ainda não havia notado a mudança em Louis, Kate retirou-se silenciosamente para seu escritório particular. Fechou a porta, sentou-se à antiga escrivaninha de carvalho e começou a examinar os arquivos de pessoal. O palácio sempre manteve registros meticulosos de todos que serviam na casa real, e Kate tinha acesso a esses arquivos quando se tratava de proteger sua família. Ela abriu o dossiê da nova empregada doméstica, Eleanor Hargrove, de 48 anos, que havia trabalhado por mais de 15 anos na equipe pessoal da Rainha Camila. Kate folheou página após página. Seu olhar parou em uma linha. Transferida do Palácio de Buckingham para o Palácio de Kensington, imediatamente antes da readmissão da princesa Catherine para tratamento de acompanhamento. O momento foi perfeito demais. Kate se lembrava claramente de ter anunciado seu cronograma de tratamento com semanas de antecedência, e Eleanor havia sido transferida para a área infantil poucos dias depois desse anúncio. Não era coincidência. Sua nova função era cuidar diretamente dos príncipes e princesas. Ela investigou mais a fundo. O arquivo mostrava que Eleanor sempre recebera notas altas por discrição e lealdade durante seus anos com Camila. Não havia comentários negativos, mas Kate notou um pequeno detalhe. Eleanor havia sido pessoalmente indicada para a transferência pelo gabinete de Camila. A razão declarada foi a necessidade de funcionários experientes e de longa data para apoiar a casa do príncipe William durante a ausência da princesa. A explicação parecia plausível, mas para Kate só aumentou as suspeitas. Alguém havia colocado Eleanor deliberadamente nessa posição exata no exato momento em que ela estava mais vulnerável. Uma fúria gélida percorreu o corpo de Kate. Aquilo não era mais um comentário descuidado de um criado. Este era um plano meticulosamente orquestrado. Ela respirou fundo com força e calma. A emoção só iria complicar as coisas. Ela precisava de provas e lógica. Kate anotou cada detalhe e data da transferência, pessoa que a indicou e histórico profissional. Em seguida, contatou a equipe de segurança real, uma pequena unidade de confiança que se reportava diretamente a ela e a William. "Vossa Alteza, como podemos ajudar?", perguntou a voz do comandante através da linha segura. "Preciso de vigilância discreta de uma funcionária, Eleanor Hargrove, sem intervenção. Apenas observação de comportamento, contatos e qualquer atividade em comum, especialmente reuniões noturnas ou telefonemas." "Entendido, Alteza. Começaremos imediatamente." Naquela tarde, Kate chamou Eleanor à sua sala de estar particular. Ela estava sentada em uma poltrona aparentemente composta, mas seus olhos eram afiados como facas. Eleanor entrou, fez uma reverência, mas Kate notou o leve tremor nas mãos da mulher ao pousar a bandeja de chá. "Eleanor, por favor, sente-se", disse Kate com firmeza. "Gostaria de falar sobre Louis." Eleanor sentou-se, esforçando-se para manter uma expressão neutra. "Vossa Alteza, há algo de errado com o pequeno Louis." Kate olhou-a diretamente nos olhos. "O menino me contou que a senhora disse coisas desagradáveis para ele várias vezes, que ele é um fardo, que só George importa. A senhora se lembra de ter dito essas coisas?" Eleanor piscou rapidamente, a voz se elevando um pouco. "Alteza, eu não entendo. Eu nunca disse nada disso. Talvez a criança tenha imaginado.
Crianças costumam ter uma imaginação fértil. Kate não sorriu nem elevou a voz. Ela simplesmente olhou, e esse olhar fez Eleanor baixar o olhar. Eu não acredito em imaginação quando meu filho está soluçando em meus braços. Tem certeza absoluta. Eu juro, Alteza, que apenas cuidei dele como sempre. Mas a postura evasiva de Eleanor, a maneira como ela se recusava a olhar nos olhos de Kate, o jeito como seus dedos se fecharam com força, o terror fugaz que cruzou seu rosto diziam tudo. Kate não insistiu. Ela sabia que insistir agora só deixaria a mulher mais cautelosa. Muito bem, pode ir, mas saiba que estarei observando atentamente. Eleanor saiu da sala apressadamente. Kate permaneceu sentada com o coração acelerado. Suas suspeitas agora se cristalizaram. Não se tratava de um ato pessoal de um único empregado. Fazia parte de algo muito maior. E ela não descansaria até descobrir quem estava por trás de tudo. No Palácio de Buckingham, em uma sala privada e isolada no meio dos longos corredores, a rainha Camila estava sentada sozinha sob a luz tênue de um lustre de cristal. Diante dela havia uma xícara de chá frio e sobre a mesa um telefone, cuja tela acabara de escurecer depois que ela apagou todos os vestígios de comunicação das últimas horas. Camila não era uma mulher propensa a entrar em pânico, mas naquela noite sentia claramente a sombra da suspeita se aproximando. Ela era a responsável por tudo. Não por ódio pessoal a Kate ou William, pelo menos era o que ela dizia a si mesma. Seu objetivo era mais profundo, mais frio. Proteger sua própria posição e a linhagem que representava em uma monarquia cujo poder estava em constante mudança. O rei Carlos enfraquecia a cada dia devido à doença. E Guilherme, com sua imagem impecável, família feliz e apoio popular esmagador, estava se tornando um símbolo inabalável da sucessão. Camila percebia isso com mais clareza do que ninguém. Se William ascendesse cedo demais de forma muito consolidada, o papel dela ficaria em segundo plano. E ela não aceitaria isso. O plano envolvendo Lewick não fora um impulso. Foi calculado como uma longa partida de xadrez. Se o príncipe mais novo se tornasse emocionalmente instável, se o medo e a inferioridade acumulados levassem a algum comportamento extremo, mesmo que fosse apenas um desabafo público, um comentário involuntário durante uma cerimônia ou, pior ainda, um ato de automutilação, o escândalo se espalharia como fogo em palha seca. A imprensa investigaria a fundo e até a menor fissura na imagem impecável de William levantaria dúvidas sobre sua capacidade de liderança. Camila não escolheu Eleanor Hargrove por acaso. A mulher demonstrara lealdade absoluta após mais de 15 anos de serviço. E mais importante, sabia exatamente como sussurrar veneno para que penetrasse profundamente na mente de uma jovem. A própria Camila havia redigido as frases. Essas sentenças não precisavam ser gritadas, apenas repetidas suavemente e incessantemente como água que goteja e esfarela a pedra. A internação de Kate criou o vácuo perfeito. Eleanor foi transferida rapidamente e o plano começou. Mas esta noite Camila pressentiu perigo. Informações de sua rede privada relataram que Kate havia chamado Eleanor, e a compostura da criada já não era a mesma. Ela sabia que Kate não se deixava enganar facilmente. A princesa era inteligente e paciente, e acima de tudo movida pelo motivo mais forte possível, proteger seu filho. Camila agiu imediatamente. Todas as mensagens, todas as ligações entre ela e Eleanor encaminhadas por Marcus, seu guarda-costas de confiança, já haviam sido apagadas. Ela ordenou a Marcus que preparasse um plano de contingência. Se Eleanor demonstrasse qualquer sinal de traição, seria imediatamente demitida por ser considerada inadequada para o ambiente real, acompanhada de um pagamento suficientemente grande para garantir seu silêncio. Sem rastros, sem provas. Camila se levantou e caminhou até a janela com vista para o jardim escuro. Um frio na espinha misturado com ansiedade percorreu seu corpo. O plano ainda poderia dar certo se Eleanor permanecesse em silêncio. Mas no fundo ela sabia que o risco estava aumentando. Eleanor não era feita de aço. Ela era apenas uma ferramenta. Enquanto isso, em um pequeno quarto de funcionários, Eleanor Hargrove permanecia acordada em sua cama estreita. O sono se recusava a vir naquela noite. O encontro com Kate ainda a assombrava. O olhar calmo, porém penetrante da princesa, a voz suave que carregava uma autoridade inconfundível. Eleanor se lembrou das palavras que havia dito a Louis. Palavras que, a princípio, ela dissera a si mesma que eram apenas ordens a cumprir, mas que agora cortavam sua consciência como facadas. Aquele garotinho de olhos grandes e redondos e sorriso inocente não merecia o que ela lhe fizera. Eleanor cobriu o rosto enquanto lágrimas silenciosas escorriam. Ela acreditara que dinheiro e a proteção de Camila seriam suficientes para abafar qualquer culpa. Mas agora o medo se misturava ao remorso a ponto de ela mal conseguir respirar.
Sentou-se e encarou o telefone que havia sido formatado por ordem de Marcus. Mesmo assim, as ligações noturnas e as instruções frias permaneciam vívidas em sua mente. Eleanor sabia que estava numa encruzilhada. Continuar em silêncio e conviver com a culpa ou encarar a verdade e confessar. A ameaça de Camila era muito real, mas o medo de olhar nos olhos de Louis. O filho que ela havia magoado era ainda maior. Camila, do outro lado do palácio, ainda acreditava ter a situação sob controle. Ela ainda não sabia que a semente da dúvida já havia germinado no coração de sua serva mais leal. Tarde da noite, quando o palácio de Kensington mergulhava em um sono profundo, uma batida suave soou do lado de fora do quarto particular de Kate. Ela estava sentada à sua mesa, à luz do abajur, iluminando seus traços cansados, porém expressivos. Kate ergueu a cabeça, o coração batendo um pouco mais rápido. Ela sabia quem estava do outro lado. Eleanor Hargrove. Kate abriu a porta com a voz calma. Entre Eleanor. Eleanor entrou, o rosto mortalmente pálido sob a luz quente. Ela não conseguia encarar Kate. Suas mãos estavam cerradas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. No instante em que a porta se fechou, ela caiu de joelhos com a voz trêmula. Alteza, não aguento mais. Errei. Magoei o mestre Louis. Por favor, me perdoe. Kate não ficou surpresa, mas seu coração ainda se apertou com a confissão. Ela ajudou Eleanor delicadamente a se levantar e a conduziu até o sofá. Acalme-se. Conte-me tudo desde o início. Quem deu a ordem? E por quê? Eleanor respirou fundo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era a rainha Camila, Vossa Alteza. Ela deu as instruções por meio de seu guarda-costas, Marcus. Disseram-me para repetir essas frases todos os dias, sempre que não houvesse mais ninguém por perto. A princípio pensei que fosse apenas uma brincadeira, mas quando vi o menino chorando, soube que tinha pecado. Kate ouviu cada palavra como uma punhalada. Ela sentiu a fúria crescer, mas a conteve. Não era o momento de explodir. Ela precisava de provas. Você ainda tem alguma comunicação? Mensagens, ligações. Eleanor balançou a cabeça em desespero. Marcus me obrigou a apagar tudo, mas o número dele ainda está nos meus contatos. Ainda não tive coragem de removê-lo. Kate assentiu com a cabeça com voz firme. Dê-me o telefone. Por razões de segurança real, tenho o direito de examiná-lo. As mãos trêmulas de Eleanor percorreram o telefone antigo. Kate o desbloqueou. Eleanor havia fornecido a senha voluntariamente e a conferiu rapidamente. Todas as mensagens e gravações haviam sido apagadas, mas o registro de chamadas ainda mostrava vestígios. Um número desconhecido havia ligado e recebido ligações de Eleanor mais de 20 vezes ao longo de 3 semanas, principalmente tarde da noite. Kate fotografou a tela e devolveu o telefone. Ela imediatamente contatou a equipe de segurança da família real através da linha segura. Rastrei este número. Preciso da identidade do proprietário em 1 hora. Menos de 40 minutos depois, o relatório chegou. O número estava registrado em nome de Marcus Hale, de 52 anos, guarda-costas de confiança da rainha Camila por mais de uma década. Não havia mais dúvidas. O rastro levava diretamente ao palácio de Buckingham. Kate sentou-se e respirou fundo. Ela poderia confrontar Camila diretamente naquele momento, intimá-la e exigir respostas. Mas sabia que isso só deixaria a mulher na defensiva, possivelmente destruindo mais provas ou levando a uma negação categórica. Kate precisava de uma armadilha, uma que forçasse o outro lado a se expor. Ela se virou para Eleanor com a voz suave, porém firme. Eleanor, preciso da sua ajuda uma última vez. Você fingirá estar em pânico, entrará em contato com Marcus e exigirá dinheiro para ficar em silêncio. Diga a ele que você tem medo de ser descoberta, que a princesa está desconfiada e que você precisa de uma grande quantia para sair do país imediatamente. Envie mensagens, faça ligações, faça o que for necessário para forçá-lo a reagir. Eleanor ficou em silêncio por um momento, depois assentiu lentamente. Farei isso, Alteza, pelo menino e pela minha consciência. Kate orientou Eleanor na redação da mensagem. Não aguento mais. A princesa está fazendo perguntas. Preciso de 50.000 libras para ficar calada e desaparecer. Encontre-me no portão dos fundos do palácio amanhã às 7 horas. Não conte a ninguém. A mensagem foi enviada. Eleanor pousou o telefone com as mãos trêmulas e saiu com passos pesados. Kate permaneceu sozinha, olhando para a escuridão. Em seu coração, uma determinação fria tomava forma. A armadilha estava armada e agora ela só precisava esperar que a presa entrasse. Naquela noite ela não dormiu, mas nunca estivera tão desperta. Na manhã seguinte, Eleanor Hargrove estava parada em silêncio junto ao portão dos fundos, uma pequena porta de ferro raramente notada escondida atrás de arbustos densos.
Ela usava um longo casaco cinza com o capuz abaixado e segurava uma pequena bolsa como se tentasse se manter firme. A equipe de segurança real estava no local havia meia hora. 2 policiais à paisana permaneciam a uma curta distância nas sombras enquanto outros monitoravam a situação por meio de câmeras escondidas. Exatamente às 7 horas da manhã, um carro preto sem placas parou silenciosamente. A porta traseira se abriu e Marcus Hale saiu. Ele examinou a área rapidamente e caminhou direto até Eleanor. Sua voz era baixa e urgente. "Você tem MD?" As mãos de Eleanor tremiam enquanto ela estendia o telefone fingindo pânico. Eu não posso mais ficar calada, a princesa está desconfiada. Ela fez perguntas muito detalhadas. "Preciso do dinheiro agora para poder ir embora." 50.000 libras, como eu disse. Marcus bufou friamente e tirou um envelope grosso do bolso do casaco. Ele o colocou na mão dela com a voz ameaçadora. "Esta é a última vez. Pegue o dinheiro e desapareça. Se você disser uma palavra, não será só você. Toda a sua família vai sofrer." Eleanor pegou o envelope com as mãos tremendo, tanto que quase o deixou cair. Ela sussurrou: "Só quero que isso acabe. Não quero mais machucar o garoto." Marcus deu uma risada zombeteira. Ele se virou para voltar para o carro, mas naquele instante uma figura familiar surgiu de trás dos arbustos. A princesa Kate Middleton apareceu calma e serena, seu longo casaco azul marinho esvoaçando levemente na brisa matinal. Nenhum guarda-costas era visível, embora certamente estivessem por perto, mas sua mera presença congelou o ar. "Senhor Marcus", disse Kate com firmeza, a voz cortante como uma lâmina. "Acho que precisamos conversar." Marcus se virou bruscamente, o rosto pálido como nunca. Olhou para Eleanor, depois para Kate, percebendo que havia caído direto numa armadilha. "Alteza, isto é um mal-entendido. Eu estava apenas..." Kate o interrompeu, aproximando-se. "Um mal-entendido. O senhor está entregando dinheiro à pessoa que feriu meu filho a mando de alguém." Marcus deu um passo para trás, os olhos buscando uma saída. Mas 2 seguranças já haviam surgido de cada lado, bloqueando todas as passagens. Ele respirava com dificuldade, o suor escorrendo pela testa apesar da manhã gélida. Kate olhou diretamente nos olhos dele, a voz calma, porém firme. "Quem deu a ordem? Fale, Marcus, e diga a verdade. Esta é a sua última chance." Marcus ficou em silêncio por alguns segundos, depois ajoelhou-se. Era a rainha Camila. Ela mesma deu a ordem. Ela disse que Louis precisava ser perturbado para que um escândalo surgisse para desestabilizar a imagem do príncipe William. Kate ouviu sem demonstrar qualquer emoção, embora por dentro sua fúria e dor ardiam juntas em um fogo intenso. Ela fez um sinal para a segurança: levem-no embora. Gravem o depoimento completo e garantam que ninguém saiba que isso aconteceu ali. Marcus foi levado embora de cabeça baixa, sem ousar olhar para trás. Quando todos se foram, Kate ficou sozinha junto ao portão dos fundos, observando o carro preto desaparecer. Ela sentiu que o clímax havia chegado ao fim, a armadilha que armara funcionara além das suas expectativas. Marcus não apenas havia mencionado Camila, como também confirmado todo o motivo sabotar a família dela para atrasar a sucessão de William. A dor de Louis persistia, mas agora tinha um alvo claro. Enquanto o sol despontava fracamente por entre as densas nuvens sobre Londres, Kate Middleton entrou no palácio de Buckingham, calma, porém resoluta. Em sua mão havia uma pasta fina não contendo centenas de páginas de documentos, mas apenas a prova crucial, a declaração gravada de Marcus Hale, fotografias do registro de chamadas de Eleanor e a confissão manuscrita de uma criada que finalmente despertara para sua culpa. Ela não precisava de mais nada, quando a verdade é clara. Não requer floreios. O rei Charles III recebeu Kate em sua sala de estar particular, o lugar onde agora passava a maior parte do tempo devido à saúde debilitada. Ele estava sentado em uma cadeira de encosto alto com o rosto cansado, mas os olhos ainda penetrantes. Kate fez uma reverência e colocou a pasta sobre a mesa à sua frente. "Pai, preciso que o senhor dê uma olhada nisso. Trata-se da segurança de Louis e de toda a família real." Charles virou página após página, sua expressão escurecendo progressivamente. Quando terminou de ler a declaração de Marcus de que Camila havia dado a ordem pessoalmente, redigido as frases sussurradas e planejado criar um escândalo para prejudicar William, ele largou a pasta, a voz trêmula de raiva. "Camila, ela foi longe demais." Kate não disse mais nada, apenas ficou parada esperando. Charles permaneceu em silêncio por um longo momento, depois tocou a campainha para chamar seu secretário particular. "Convoque uma reunião interna imediata, apenas os estritamente necessários, e chame Camila."
A reunião ocorreu na sala de conferências mais segura do palácio. Estavam presentes o rei Charles William, alguns conselheiros importantes e Camila. O clima era pesado, como o ar antes de uma tempestade. Camila entrou com sua confiança habitual, mas ao ver a expressão sombria de Charles e o olhar gélido de Kate, compreendeu que tudo havia desmoronado. Charles falou primeiro em voz baixa, mas incapaz de esconder sua fúria. Camila, temos provas irrefutáveis. Você ordenou que uma criança de 6 anos, filho de William e Catherine, fosse ferida por motivos políticos. O que você tem a dizer? Camila sentou-se ereta, tentando manter a voz firme. Isso é um mal-entendido, eu nunca... Kate a interrompeu com um tom uniforme. Mas chega de negações. Marcos confessou tudo. Eleanor confessou. Temos registros de chamadas e depoimentos gravados. Vocês querem uma investigação pública ou querem que a família real enfrente o maior escândalo da história recente? Camila ficou em silêncio. Ela olhou para Charles buscando proteção, mas ele apenas balançou a cabeça lentamente. Você traiu minha confiança, a confiança da família real e, pior ainda, a confiança de uma criança inocente. Para seu próprio benefício, você estava disposta a sacrificar Louis para desestabilizar William. Isso é imperdoável. Charles fez uma pausa e respirou fundo. A partir de hoje, você se retirará de todos os seus compromissos públicos. Não haverá nenhum anúncio oficial, nenhuma explicação à imprensa. Você continua sendo rainha, mas não aparecerá em público novamente, pelo menos por um longo tempo. Esta é a punição mais leve que posso impor para proteger a monarquia. Camila baixou a cabeça, o rosto rígido. Não houve protesto nem lágrimas. Ela sabia que tinha perdido. Ela se levantou e saiu da sala sem dizer mais nada. A porta se fechou atrás dela, deixando um silêncio pesado no ar. Após a reunião, Kate retornou ao palácio de Kensington. William caminhava ao lado dela, segurando sua mão com firmeza. Ele sabia de tudo desde o início da manhã e, embora tremesse de raiva, estava profundamente orgulhoso da maneira como Kate havia lidado com a situação com calma, inteligência e eficácia. Naquela tarde, Kate passou um tempo a sós com seu filho caçula. Louis estava sentado na sala de brinquedos, abraçado ao seu ursinho de pelúcia, mas quando viu sua mãe entrar, olhou para cima com os olhos ainda demonstrando um traço de medo. Kate ajoelhou-se ao lado dele e o abraçou. Querido, a mamãe quer conversar com você um instante. Louis assentiu levemente com a cabeça. Kate acariciou seus cabelos com voz muito suave. Aquilo que a empregada lhe disse tudo mentira. Alguém te usou para tentar prejudicar nossa família. Mas se enganou. Você não é um fardo. Você é a maior alegria para mim, para o papai, para o George e para a Charlotte. Sem você não riríamos tanto. Louis abraçou a mãe com força. Os soluços baixos foram diminuindo aos poucos. Kate o abraçou com mais força, uma onda de alívio a invadindo. O medo havia deixado seu filho. Em seu lugar havia confiança e o calor da família. Nos dias que se seguiram, o silêncio de Camila levou a imprensa a especular. Dentro do palácio, todos entendiam que não se tratava de uma mera coincidência. Era a família real a purificar-se discretamente, a restabelecer a ordem. Na sua opinião, a escolha de Kate de investigar e lidar com a situação discretamente em vez de confrontá-la diretamente reflete a sabedoria de uma mãe. Ou é simplesmente a consequência inevitável das limitações de poder dentro da família real? Compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.